Fala equipe, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou contar um pouco da minha história e da história de como surgiu a Salvamac. Então, vem comigo! Então pessoal, vamos começar então a contar um pouco da minha história, um pouco da história da Salvamac. Mas antes disso, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente, para ver que vocês estão gostando dos conteúdos e pra gente se motivar a cada vez produzir novos conteúdos para vocês. Certo? Então, eu sou o Eduardo Santos, né? Sou responsável pela Salvamac, sou o fundador da Salvamac. É até engraçado a gente falar assim, o fundador da Salvamac, né? Salvamac é uma empresa, uma microempresa, né? Então, mas por enquanto ela é uma microempresa. A ideia é ela crescer cada vez mais e se tornar uma mega empresa, uma grande empresa, uma empresa com porte considerável e chegue a ser realmente o fundador da Salvamac, né? O criador de uma grande loja e uma grande empresa. Mas então, para contar um pouco como eu cheguei a empreender, a ter a Salvamac, eu preciso contar um pouco da minha história. Então, eu sou formado em tecnologia mecatrônica e durante a faculdade e pós-faculdade eu fui trabalhar como projetista mecânico. Fui trabalhar na indústria. Então, eu passei por algumas empresas, onde eu tive altos e baixos, tive momentos muito interessantes, outros momentos nem tanto, onde passamos por dificuldades. A empresa passou por alguma dificuldade e eu acabei tendo que sair, aí entrava em outra, aí entrava numa crise no mercado brasileiro e eu era o escolhido a sair. E isso foi criando ali uma certa situação de altos e baixos, até que em determinado momento eu não estava conseguindo mais me realocar no mercado de trabalho. Foi onde eu comecei a trabalhar de Uber, fui fazer Uber para poder sustentar a minha família. E em um final de ano, incentivado pelo meu sogro e pelo meu pai, foi quando surgiu a ideia de criar a Salvamac. Devi trabalhar com manutenção de máquina lavar roupa. Isso faz aproximadamente uns 4 anos, mais ou menos. E eu até brinco que hoje a Salvamac é uma empresa de 4 anos com experiência de 30. Por que é uma empresa de 4 anos com experiência de 30? Porque meu pai já faz em torno de 30 anos que trabalha com manutenção de máquina lavar roupa. Então eu consegui agregar o que eu tinha de conhecimento técnico da minha formação acadêmica com o conhecimento técnico específico de manutenção de máquinas de lavar do meu pai e consegui dessa forma criar a Salvamac, onde eu pude, com o meu conhecimento da indústria, de negócios, de outras empresas, também agregar muito na minha empresa hoje. Tanto é que a gente tem alguns diferenciais para outros técnicos que a gente conhece, que vê, que é justamente por causa dessa bagagem que eu trago da indústria, né? Uns conceitos de estoque, de finanças, de marketing, de relacionamento interpessoal, que fazem toda a diferença num negócio, né? Então a Salvamac surgiu dessa forma. E é bacana de eu comentar aqui também da mudança de pensamento que eu tinha, de quando eu era funcionário, quando eu trabalhava, quando eu saí da faculdade, trabalhava de funcionário, para o pensamento que eu tenho hoje como empreendedor. Quando eu trabalhava de funcionário, eu tinha aquela ideia de não, eu tenho que fazer aqui o meu serviço, o que eu sou pago para fazer, entregar aqui o meu serviço para ter o meu salário no final do mês. Hoje, como empreendedor, meu pensamento é totalmente diferente. Eu também tenho que fazer o meu serviço, tenho que entregar aos meus clientes as manutenções, né? E isso vai me gerar uma renda que ela é escalável. Então, quanto mais eu atender, mais renda eu vou ter. Naquela época que eu trabalhava de funcionário, eu pensava assim, não, eu tenho que fazer o que eu sou pago para fazer para ter aquela renda. Indiferente se eu trabalhasse mais ou menos, o meu salário seria o mesmo. Eu tinha um pensamento muito limitante naquela época, que hoje eu já tenho um pensamento totalmente diferente, né? Talvez por esse pensamento que eu tinha naquela época, foi o que fez eu ter vários altos e baixos dentro das empresas. Porque eu não agregava valor
para me manter numa empresa, para crescer dentro de uma empresa. Eu tinha um pensamento muito raso, né? Isso até é uma dica que eu dou para vocês, que são empreendedores ou que trabalham numa empresa, ou querem empreender, ou querem crescer numa empresa, agreguem valor no seu trabalho e façam mais do que você é pago para fazer. Né? Então, eu tinha esse pensamento muito limitante, que hoje eu já, é totalmente diferente. Então, e disso fui crescendo e continuo querendo crescer, porque hoje eu vejo a possibilidade de crescer cada vez mais, tendo um empreendimento. Quando você trabalha como funcionário, você não tem, você tem uma possibilidade de crescimento dentro da tua empresa, mas nem sempre é uma possibilidade real. Então, quando você está numa empresa, você tem ali a possibilidade de crescimento, mas às vezes você está limitado. Você está às vezes limitado por um cargo, por uma questão de crescimento da própria empresa. E quando você empreende, você não tem esse limite. O limite é você quem faz. Enquanto você estiver reinvestindo no seu negócio, estiver escalando o seu negócio, você vai crescer cada vez mais. Então, eu falo isso por experiência própria. A SalvaMac, quando começou, eu atendia 1 cliente, 2 clientes por semana. Hoje, eu atendo muito mais, tem um crescimento de atendimento muito maior e, consequentemente, de faturamento também muito maior. Aí, com esse faturamento maior, o que isso vai me possibilitar? Que é os meus próximos passos para a SalvaMac. É partir para uma loja física, contratar um funcionário para me auxiliar, para poder agregar mais, conseguir atender mais clientes e dessa forma continuar escalando o meu negócio. E cada vez crescendo mais, gerar empregos, né? Posteriormente cada vez mais e até chegar, sei lá onde, né? Um faturamento mensal aí muito maior, sempre com crescimento e de certa forma também ajudando o crescimento de outras pessoas, porque você vai estar agregando, criando oportunidades, criando empregos, né? Então, para você ver assim, a diferença que eu tinha de pensamento lá atrás, quando eu pensava assim, não, eu só preciso entregar o que eu sou pago. Hoje não, eu quero entregar cada vez mais, fazer cada vez mais para poder crescer cada vez mais, agregar cada vez mais valor. Eu acho que esse é o grande insight que a gente precisa ter da nossa vida, é agregar valor. Quanto mais valor a gente agregar em determinada coisa que a gente está fazendo, mais retorno a gente vai ter. Isso vale tanto para a vida profissional quanto para a nossa vida pessoal. Eu acho que assim, depois que a gente começa a empreender e ver o negócio, a gente começa a enxergar as coisas com uma visão diferente. Quando eu trabalhava de funcionário, eu não entendia muitas coisas que as empresas faziam, que meus coordenadores, meus líderes, os proprietários das empresas, alguns pensamentos que eles tinham, que hoje eu consigo entender, justamente por essa visão de foco, essa mudança de pensamento. Então seria isso. Acho que essa é um pouco da história da SalvaMac, contei de onde surgiu, a situação que ela está hoje, tenho uma ideia aí de aonde eu quero chegar, que eu acho que você tem que ter essa visão de longo prazo, você tem que ter um objetivo para onde você quer chegar, para você saber conseguir trilhar um caminho para chegar nesse objetivo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história da SalvaMac, que vocês curtam o nosso canal, acompanhem o crescimento da nossa empresa, e eu vou estar sempre postando aqui as novidades, as decisões internas de negócio. Quando eu for tomar uma decisão importante, eu quero compartilhar com vocês, para vocês também verem os resultados e incentivar vocês a empreender. Porque acho que o futuro do nosso país está no empreendedorismo. A gente precisa criar mais empreendedores para criar mais novos negócios, criar novos empregos, novas oportunidades e a gente fazer o nosso país crescer cada vez mais. Valeu, gente. Não esquece então de curtir, de dar o like e até o próximo vídeo.